Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Da parte do Senhor Jesus, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo número 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Nós temos tratado sobre esse tema da escatologia durante esse mês de outubro. Já vimos esse tema nos Evangelhos, com o pastor Flauber, já vimos esse tema em Apocalipse com o seminarista André, já vimos sobre esse tema com Intiel na carta de Pedro, e hoje nós vamos ver sobre esse tema numa carta escrita pelo apóstolo Paulo. Isso já nos ensina alguma coisa, já nos ensina que o ensino das últimas coisas, ele sempre teve na pena dos homens, dos apóstolos, porque essa era uma esperança, é uma esperança que sempre esteve fincada no coração da igreja do Senhor Jesus. Então, meus queridos, vamos ler esse texto com fé, com atenção, na expectativa de que o Senhor nos fale, como já oramos nessa noite. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Que Deus nos fale ao coração, meus irmãos. Há um conto de um autor britânico chamado Oscar Wilde, alguma coisa assim. Wilde, né? Oscar Wilde. Obrigado, Itiel. Muito bom ter um presbítero assim pertinho que nos ajuda. Oscar Wilde, ele tem um conto chamado O Fantasma de Canterville. Nesse conto, obviamente, por favor, que fique bem claro aqui que é uma história fictícia, se passa lá na Inglaterra, em meados lá do século XIX. Uma família, a família Canterville, que vendeu um lugar, uma casa, um castelo, por alegarem ser um lugar mal assombrado. Havia ali aparições fantasmagóricas. Eu estou terrível hoje, orem por mim. Claro, isso é uma ficção. E de que isso fique muito claro, principalmente para os crentes que têm medo de fantasma. Ora, talvez você diga que não tem medo de fantasma, mas eu quero fazer uma pergunta para você, você não precisa responder. Você tem medo do escuro? Tem gente corajosa aqui. Então, havia um espírito ali que perambulava na casa, atormentava a família Canterville, o senhor Simon. Isso já ocorria há 300 anos, que esse fantasma estava por ali naquela casa. Eles venderam a casa, então resolveram dar cabo, vender a casa a um ministro americano, chamado senhor Otis. Bem informado sobre o suposto fantasma, assim que a família Canterville apresentou a casa, disse logo o problema, disse logo o brinde: olha, ela já vem com fantasma. Eles não deram a mínima, por causa da sua tradição reformada. Quando tal fantasma começa a aparecer ao longo da história, aquilo vira uma comédia só. Por exemplo, o fantasma ele carregava umas correntes e arrastava lá pelos corredores, e isso incomodava, fazia barulho. Então, um dia o senhor Otis, ele se deparou com esse fantasma e disse: olha, eu quero dar uma dica para você, é bom colocar um óleo nessas correntes aí, porque fica melhor. O fantasma ele resistiu, mas depois passou o tal do óleo.
Em outra ocasião, a alma penada tomou uma travesseirada de 2 pirralhos que tinha dessa família. Esses 2 pirralhos, eles começaram a fazer assim, zombar desse fantasma. Ora, eles colocavam um cordão assim no corredor, o fantasma saía e pá, caía. E ele não teve paz. Com o tempo, sabe o que aconteceu? Esse fantasma começou a se sentir indignado e ofendido. Ele começou a se assustar com os mais leves ruídos. E ele entrou em depressão, para a gente resumir a história. É claro que a história continua e tem outros desdobramentos, mas vira uma história de terror, aparentemente de terror, acaba virando uma história de comédia. Mas, irmãos, há muita gente que tem medo da morte, como a família Canterville, e que vive assombrada com esse tema. Sabe que, para muitos, estar na casa do luto, como recomenda lá, nos sugestiona o sábio de Eclesiastes, que é melhor estar na casa do luto que numa festa, isso aí não é muito acatado por alguns. O que é que gera temor na morte? Incerteza sobre o destino da alma. O que é que existe? O que é que vem depois da curva? O que é que me espera quando eu fechar os olhos dessa vida? Alguns estão tão apegados a essa vida presente e amam tanto essa vida que eles se apegam com unhas e dentes e dizem assim, não, essa vida é melhor. E tentam eternizar a sua existência aqui nessa terra. Outros têm medo do luto. E a gente se depara muito com luto. É uma dos ossos de ofício do ministro, mas que também é um aspecto importante do ministério pastoral. Via de regra, nós estamos celebrando algum culto fúnebre, ou nós estamos em algum cemitério da cidade. Mas isso faz com que a gente se depare com a morte com muita frequência. E que isso nos mostre sempre que o Evangelho faz todo sentido para quem crê em Cristo Jesus. Mas eu volto a perguntar, será que tem crente com medo da morte? A Escritura, meu querido irmão, ajuda-nos a minimizar esse temor. A gente não precisa temer. A gente vai ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema a partir desse pequeno trecho. É claro que a gente não vai esvaziar esse tema, e não é essa a nossa pretensão, mas com certeza o Espírito nos lançando luz sobre esse tema a partir desse texto, certamente isso diminuirá o nosso temor, o nosso medo. Eu não sei se você vai ter coragem de dormir com as luzes apagadas, mas pelo menos uma penumbra você já vai topar. O resumo disso. Nós não precisamos temer a morte, e por quê? Primeiro, porque Jesus já venceu por nós. Em segundo lugar, porque ele voltará para pôr fim à morte de forma definitiva. É simples, né? Por que a gente não precisa temer a morte? Primeiro, porque Jesus já venceu a morte por nós. Em segundo lugar, porque ele voltará para dar cabo, para dar fim à morte de maneira definitiva. Amém, meus irmãos? Primeiro, Jesus venceu a morte. Um dos temas aqui, Paulo, ele plantou essa igreja lá em Tessalônica, 3 semanas ali na sinagoga foram suficientes para causar o maior burburinho ali naquela cidade, mas debaixo de muito sofrimento, aquela igreja de Tessalônica, ela foi plantada. Certamente, as pressas ali, de acordo com o que houve naquele período de plantação da igreja em Tessalônica, está em Atos capítulo 17, depois você pode olhar melhor, Paulo não tratou sobre todos os temas que aquela igreja precisava ouvir. E é por isso, e essa é uma das intenções paulinas dos apóstolos, né, ao escreverem essas cartas às igrejas, especialmente o apóstolo Paulo, obviamente. E aqui ele vai esclarecer sobre uma temática, por isso que ele vai dizer já no versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Era uma igreja que estava caminhando muito bem, uma igreja que era, assim, muito madura na fé em vários aspectos, mas no que tange aqui aos que dormem, né, ao destino e das pessoas, dos irmãos que já tinham morrido na fé, eles tinham certas dúvidas. Ora, a igreja ali em Tessalônica, aqueles irmãos passavam por períodos certamente de sofrimento, e eles também estavam sendo acometidos por um falso entendimento acerca da morte, vindo ali
do pensamento grego, aquele estoicismo, né? O fatalismo e tantas outras coisas que faziam com que eles ficassem assim um tanto quanto sem compreender bem como é que se daria todo esse processo. Mas veja que, por isso que o apóstolo Paulo ele já começa falando isso, para que não haja ignorância sobre o assunto. E há muita ignorância, não só havia muita ignorância na época do apóstolo Paulo, nesse contexto aqui de Tessalônica, no contexto grego, mas também há muita ignorância sobre a morte nos nossos dias. Pois bem, nós podemos pensar, por exemplo, na doutrina do purgatório, que diz que as almas estão sofrendo as dores do inferno até que seus pecados sejam purgados. Eles não vão para o céu porque ainda não satisfez plenamente a justiça divina. Então, ora, nós estamos assim às vésperas de um feriado religioso, do dia de finados, onde a gente vai ver os cemitérios sendo ali invadidos por muitas pessoas. E ali a igreja ela defende que há um tesouro da igreja que pode ser dispensado em favor daqueles que morreram, mas que por terem cometido ainda os seus pecados veniais, não os pecados mortais, eles ainda têm essa oportunidade de ir para o céu, migrar para o céu, a partir das boas obras, a partir de um sacrifício daqueles que estão vivos e orar até mesmo daqueles santos, né? Segundo a tradição católica. Veja, isso é ignorância à luz da palavra de Deus. Há a doutrina do sono da alma, a doutrina do aniquilacionismo, o corpo, a sua existência acaba definitivamente. Isso vai contra o que Eclesiastes 12:7 diz, que o corpo volta ao pó e o espírito a Deus que o deu. Temos também a doutrina da reencarnação, onde a conta sempre é colocada para frente, sempre para depois, a gente nunca se depara com a realidade do nosso próprio erro, do nosso próprio pecado. Veja que são todas essas doutrinas, meus irmãos, a nossa pretensão aqui não é tocar e nos aprofundarmos nisso, porque isso requeriria de nós, assim, muitas e muitas horas, vários sermões, talvez muito tempo aqui de escola bíblica dominical, dada a ignorância, e quando há ignorância, isso se abre o precedente para toda sorte de elucubrações esquisitas. Mas sabe qual é o antídoto para acabar a ignorância? Acabar com essas crendices, que não são capazes, como o próprio apóstolo Paulo diz, elas não são capazes de dar esperança. Onde a ignorância chega, a esperança vai embora. E o que é que pode cessar a ignorância? A verdade, conhecer a verdade vos libertará. Isso. Veja porque ele diz no versículo 13 ainda, com respeito aos que dormem, vocês não podem ser ignorantes, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Meus irmãos, e fora dessa esperança que há em Cristo Jesus, há só desespero. Ainda que o indivíduo em um velório seja oferecido ali Coca-Cola com olhinho de sogra, há desespero. Talvez alguma maquiagem, alguma forma de algum jeito a gente disfarçar o desespero, mas o que sobra no final das contas são respostas que não são capazes de satisfazer a nossa alma. Porque no final das contas, sem Cristo Jesus só há perdição. O conhecimento cala a ignorância, por isso Paulo vai dizer no versículo 4, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja, qual o ponto aqui para tirar toda a ignorância, para esclarecer o fato de que Jesus morreu e ressuscitou. Se nós cremos nessa verdade, nós saímos do estado de desespero para o estado de esperança. Isso não significa dizer, irmãos, que nós não vamos chorar, que nós não vamos lamentar, mas tudo de maneira contida e com esperança. Essa esperança que suplanta o desespero. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, esse é o ponto estabelecido aqui. Como toda ignorância ser dissipada, vocês creem nessa obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo? Esse Cristo que morreu e ressuscitou. Esse é um ponto interessante que nessa carta ainda a Tessalônica, no capítulo 1, verso 10, ele vai dizer no finalzinho desse capítulo, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os
mortos. Jesus que nos livra da ira vindoura. Eu achei extraordinária essa parte aqui. Jesus que nos livra da ira vindoura. Porque por detrás de todo o medo, de todo o temor, daquilo que vem depois da esquina, esse temor de nos encontrarmos com um Deus que é justo juiz e que conhece a nossa vida, que está diante dos seus olhos toda a nossa biografia, não somente aquilo que a gente quer falar, mas a biografia, aquelas páginas censuradas também. Aquele Senhor Deus que prescruta a nossa alma. Aqui Paulo está nos dizendo, esse Jesus Cristo, esse Senhor ressuscitou e vocês podem aguardá-lo. Porque através de Cristo, nós somos livres da ira vindoura. É por isso que os homens têm medo do escuro. Tem um autor puritano chamado Joe Owen, que ele escreveu um livro muito interessante, que ele diz assim, a morte da morte na morte de Cristo. É a morte que morre com quem? Com a morte de Cristo Jesus. Veja quanta esperança há quando nós olhamos para os escritos sagrados, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo número 5. Que diz assim no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Nós estamos no mês da reforma, aí um dos pontos que a gente ressalta é justamente essa justificação pela fé. Por causa da justiça de outrem que foi depositado em nosso favor, nós temos acesso a Deus. É pela justiça de Deus. Veja, meus irmãos, que quando a gente chega lá em Hebreus, se você puder folhear a sua Bíblia e chegar a Hebreus capítulo 9, versículo número 27 e 28, diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele se ofereceu uma única vez, e o texto é muito claro quando nos diz, tendo se oferecido uma vez para sempre. Ou seja, não é mais necessário aqui a oferta de sacrifícios. Ele se ofereceu uma única vez para tirar os nossos pecados. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu por causa dos nossos pecados e Ele que ressuscitou por causa da nossa justificação. É em Cristo Jesus que todo o medo ele é dissipado. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos recorrer ir para os pés do Senhor Jesus Cristo, porque fora dele, como eu já falei, só há desespero. Porque a morte, de fato, é algo inescapável. O homem, quando se afastou de Deus, isso nós já tratando ali sobre Adão e Eva, ele morre espiritualmente, porque ele agora não tem mais essa comunhão com o Deus Trino. Ele estaria fadado ali à morte física. E, finalmente, a morte espiritual. Veja, meus queridos irmãos, que quando nós pensamos na morte como algo inescapável, isso sem Cristo Jesus leva qualquer homem ao desespero. Nós passamos aí por um período de pandemia e talvez você já tenha esquecido dos horrores que nós vivemos há alguns meses atrás, não é? Mas eu me lembro de maneira muito clara. Certo dia alguém ligou para mim e disse, pastor, meu pai está na UTI. O senhor pode ir a essa UTI e orar pelo meu pai? E eu pensei, a gente muito preocupado, principalmente com os nossos, né, com os nossos familiares. Mas, meus irmãos, quero confessar a vocês que eu fui a essa UTI. E eu passei pelo corredor da morte. Cheguei na Santa Clara. Esse senhor, pelo qual nós oramos, e graças a Deus ele está bem, estava no último quarto de UTI, na última sala de UTI. Quando eu chego naquele corredor, em cada porta ali, tinham parentes
desolados. Aquele lugar tinha cheiro de morte. As pessoas estavam apavoradas. E eu caminhei todo aquele corredor. Cheguei em frente ao último UTI. Nós não entramos, não era possível entrar. Mas essa pessoa que estava aflitíssima por causa do seu pai, ela se ajoelha na porta do corredor da UTI. Eu que já estava com dificuldade de chegar à UTI agora, eu vi a mulher em prantos. Aliás, a mulher com seus joelhos dobrados. Eu disse, eu vou me ajoelhar aqui também. Dobrei os meus joelhos. Orei ao Senhor. Medo? Nós temos medo. Mas nós temos uma esperança que ela suplanta o medo. Em todos os momentos ali, caminhando por aquele corredor, eu pensava em meu coração, a minha vida está nas mãos de Deus. E preocupado com meu pequeno Heitor, preocupado com minha querida esposa, eu pensava, a vida dos meus está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus dos vivos, Ele também é o Deus depois que nós fecharmos os nossos olhos. Mas veja, nós vamos nos deparar com a morte. Isso é inescapável, a menos que o Senhor Jesus volte. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ela já pode estar vindo ao seu encontro. Ela pode estar vindo de avião. Se perder o voo, ela vem de ônibus. Se o pneu furar, ela vai pegar carona. Se der algum problema lá, ela vai vir a cavalo. E no final das contas, se der tudo errado, ela vai vir a pé. Mas ela vai chegar. Você pode mudar de CEP, você pode mudar de endereço, você pode fazer uma plástica, você pode pintar o cabelo, mas ele sabe muito bem quem é você e ele vai chegar. A pergunta é, como a morte vai te encontrar, meu querido? Certo dia eu estava levando uma pessoa enferma, em estado terminal, para um hospital. Ela não sabia do seu estado, mas eu sabia. Quando chegou na porta do hospital, antes de fazer a oração por esse homem, por aquele homem, eu disse, você está pronto para morrer? É uma pergunta tão difícil, mas é uma pergunta absolutamente necessária. Talvez você esteja pronto para viver, você esteja pronto para viajar, você esteja pronto para fazer o seu mestrado, ou terminar o seu mestrado, você esteja pronto para muitas coisas nessa vida. Mas eu pergunto a você, você está pronto para morrer? Qual a sua esperança quando você fechar os seus olhos? Paulo está dizendo, não sejam ignorantes, porque em Cristo Jesus há vida após a morte. Só nele, fora dele, só há desespero. Como a gente pode se livrar? E eu digo para vocês, meus queridos, que o nosso grande problema não é a morte física, mas a morte eterna. Como a gente pode se livrar dessa morte? Corra para o Senhor Jesus Cristo. Creia e confesse-o. Aquele que crê com seu coração e confessar com seus lábios que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, será salvo. Com essa certeza, é com essa certeza que o mesmo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, vai dizer, agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E dentro daquilo que ele vai elencar, a morte. Não há mais condenação. Meus irmãos, essa é uma esperança que deve nos trazer a alegria constante. Sabe, quinta-feira, como eu falei para vocês, vários cemitérios, todos os cemitérios da cidade serão invadidos por pessoas que estão desesperadas por causa da morte. Enlutadas. No ano passado, 30 mil pessoas passaram pelos cemitérios de Campina Grande. Isso significa quase 10% da população. O que é que nós podemos fazer? Você pode reservar um tempinho para ir lá, evangelizar de forma respeitosa, se solidarizar, que não significa comungar com sua prática religiosa. A gente acabou de ler, sabemos que depois da morte segue-se o juízo, mas nós precisamos falar desse Cristo que ressuscita os mortos, falar desse Cristo que é a única esperança para os que estão vivos. Podemos oferecer um abraço
os ouvidos. Há tantas formas de ajudar quem sofre. Tantas formas da gente anunciar o Evangelho. Sabe, sobre a morte a gente não precisa especular como os ignorantes faziam, com suas assertivas ou com as suas fugas. Tem gente que, para ofuscar esse destino, acabam por imaginar ou por, de maneira cética, tratar a morte. E assim, acabou, morreu, acabou. É um materialismo, é um tipo de conforto. Vamos assistir The Walking Dead e comer pipoca, já era. Mas isso não resolve o problema. Olha, a gente não precisa especular, não precisamos seguir crendices, e olha que tem crente que segue algumas crendices aí, umas esquisitices, negócio de morte. O Evangelho é suficiente para nos tirar esse medo. A gente não precisa temer a sepultura, por quê? Segundo lugar, porque Jesus voltará para pôr fim à morte definitivamente. Se você fosse um pentecostal, você daria um glória a Deus. Mas eu sei que seu coração, você, naquela pontinha de glória a Deus, saiu daí. Veja, olha o que diz aí no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Verso 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá os céus dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. O que é que chama mais sua atenção nesse texto? O fato dos mortos ressuscitarem, ou o fato de uma palavra aí chamada arrebatamento? Eita, essa palavra ela causa, viu? No evangélico. Qual é a coisa mais fantástica que você está vendo nesse texto aí? Os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados. A resposta certa qual é? Vocês sabem, o fato de que Jesus vai voltar. Essa sim é uma bendita esperança. Sem a volta de Cristo, não haveria nenhum outro assunto, nenhuma esperança por vir. A história ficaria sem final, sem sua consumação. É por isso que o nosso Senhor Jesus irá voltar. Tendo isso em mente, as dificuldades, ou as possíveis dificuldades aqui que vão aparecer nesse texto, elas vão ser bem diminuídas para a gente. Como estão aqueles que dormiram no Senhor? Havia essa indagação por parte da igreja de Tessalônica. Pois bem, eles diziam o seguinte: puxa vida, aqueles que morreram e não estarão vivos em decorrência da volta do Senhor, eles estão em prejuízo. Eles vão perder algo. Eles não vão usufruir das coisas que nós estamos usufruindo, que nós aguardamos. E para eles, nesse aspecto é interessante, a igreja de Tessalônica, no sentido de que eles aguardavam a volta do Senhor Jesus para a sua época, de forma iminente. O Senhor Jesus estava às portas. Isso ocasionou até alguns problemas lá que Paulo teve que corrigir. Mas veja, aqueles que dormiram no Senhor, e olhe que a palavra aqui para a morte é dormir, né? Esse eufemismo assim doce. A morte para o crente não é o final, é aquele cochilo. Aqui ele está dizendo: os nossos queridos que partiram no Senhor, eles estão em alguma desvantagem? E aqui Paulo também tenta esclarecer essa questão. Ele vai dizer que esses irmãos estão na companhia do Senhor. Eles já estão com o Senhor. Isso fica subentendido aqui nesse texto, porque eles já estão na presença do Senhor, porque voltarão com o Senhor. Veja que a Bíblia ela é muito clara no que tange a falar sobre o nosso destino depois que nós fecharmos os nossos olhos. Talvez você lembre do ladrão da cruz e qual a promessa do Senhor Jesus Cristo para aquele ladrão, ou ex-ladrão. A gente costuma dizer ladrão, não é ex-ladrão, né? Qual a promessa? Você vai estar comigo hoje. É hoje que você vai estar comigo no paraíso. Sobre isso, o apóstolo Paulo ele também não tinha nenhuma certeza. Sabe, naquela dificuldade que ele estava sendo constrangido, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou. E naquela dificuldade que ele estava pensando, que ele estava passando, ele diz assim: partir para estar com Cristo.
Ou seja, de modo imediato, é fechar os olhos e já estar na presença do Senhor. Na parábola lá do rico e Lázaro também nos mostra essa realidade, que os mortos, depois que fecham os olhos, eles já têm consciência e eles já usufruem do gozo eterno e também da perdição eterna, aqueles que não estão em Cristo Jesus. Estar com Cristo é estar em boas mãos, não é, meus queridos? Estar com Cristo é estar em boas mãos. Eu não sei se você deixou o seu filho em casa hoje. E se você deixou o seu filho em casa, ou talvez na casa da avó dele. Talvez você tenha até desligado seu celular. Está muito tranquilo. Se você deixou um amado com alguém, alguém muito confiante, uma pessoa de muita confiança para você, você está aí tranquilo. Por quê? Porque você vai terminar o culto, você vai voltar para casa, você vai encontrar essa pessoa. O seu querido que dormiu no Senhor, ele está muito bem, obrigado. Ele está nas mãos do Senhor. Ele está sendo cuidado pelo Deus eterno. E ele, na verdade, está em vantagem nesse sentido, de estarem desfrutando desse gozo já. Estar com Cristo é estar em boas mãos. Nós não perdemos os que partiram no Senhor. Porque se é perdido, a gente não sabe onde está. Mas se você sabe onde está, não está perdido. Você não sabe. Eu sou meio perdido e eu sou muito esquisito quando eu tenho alguma coisa para procurar. Porque, por exemplo, se eu perdi alguma coisa aqui no púlpito, eu começo a procurar nas cadeiras. Não tem muita lógica, né? E Raquel, ela fica assim, perturbada com isso. Não foi aí que você perdeu, sabe? Mas, sabe, aqueles que partiram no Senhor, os nossos amados, nós sabemos muito bem onde estão e com quem estão, em que estado estão. Nós só não sabemos o dia que nós iremos encontrá-lo. Mas eles estão bem. Eles estão bem. Mas e quanto aos que não passarem pela morte física? Eu disse para vocês, nem todos passarão por esse momento. Somente se, o Senhor Jesus voltar de imediato. Talvez nessa geração. E alguns não passarão pela morte física. Olha o que diz ainda no verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Puxa vida, mas será que Paulo está dizendo que a igreja de Tessalônica está viva até a volta do Senhor Jesus Cristo? Se for, me lembro de um pastor que fez esse comentário, pode ser que você veja algum irmão de Tessalônica, ele está com 2000 e poucos anos, tá? Não se assuste, não. A verdade que esse texto nos mostra, uma lição interessante, é que Paulo tem a certeza de que a igreja do Senhor Jesus estará preservada. Ele tinha a certeza absoluta que a igreja do Senhor Jesus estaria viva, mesmo quando ele fechasse os seus olhos. E essa é uma verdade. Paulo trata da vinda não somente como certa, mas como algo real. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. A última geração certamente desfrutará disso. Você vive à luz dessa verdade? Que verdade é essa? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nossos corpos, irmãos, e aqui o texto não toca de maneira imediata, mas eu vou tocar nesse texto, no que diz respeito aos nossos corpos que serão glorificados. Em Filipenses 3, 20 e 21 diz assim, o apóstolo Paulo, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O mesmo Paulo esclarece melhor isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 51 ao 54, depois você pode ler esse texto. Mas o fato é que todos nós estaremos com o Senhor.
Esses versículos 16 e 17 é como se fosse uma liturgia final. O que vai acontecer? Como será isso? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vem aqui esse Senhor glorioso, dada a sua palavra de ordem, é como se fosse uma espécie de estar consumado na consumação de todas as coisas. É uma palavra de ordem, nada acontece sem essa palavra de ordem. Mas quando finalmente, no relógio do céu, determinado desde a eternidade já, o mistério que o Senhor Deus sabe, quando chegar aquela hora, o Senhor Jesus dará a ordem. Essa trombeta ressoará. Por isso que o arrebatamento, como prega algumas correntes teológicas, ele não é um arrebatamento misterioso, mas é um arrebatamento visível, porque veja que não é algo discreto, não é uma mensagem de WhatsApp. Ei, Jesus está voltando aí, deleta essa mensagem. Não é algo secreto, arrebatamento secreto. Não é arrebatamento secreto, é um arrebatamento visível. Todos verão, todo olho verá esse fenômeno maravilhoso. E aqui ele vai continuar dizendo que descerá dos céus, esse Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até uma ordem aqui. Ele está mostrando que os mortos eles têm precedência, eles não estão em desvantagem para aqueles que estão vivos na época. E ele vai mostrar também no último dia. Olha, vai ter uma fila. Essa é a fila do céu. Será que é a fila da festa ágape, né? Quem é que vai estar na frente? Vai ter que estão na frente. O pastor é muito piedoso, o pastor Flauber, né? Eu fico angustiado, porque toda festa ágape ele fica por último. Eu fico querendo furar a fila. Né? Fico querendo furar a fila. Aí eu fico olhando para o pastor, disse, meu pastor por último. Aí eu fico pensando, vai acabar o lanche, pastor. Aí ele chega e ainda vai servir os outros. Pastor, vamos adiantando esse negócio aí. Aí vocês me vêm conversando aqui com um com o outro, é até um irmão... Estou brincando, meus irmãos, nem sempre eu furo fila. Nem sempre. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, aqueles que já morreram em Cristo, eles irão voltar e os mortos ressuscitarão primeiro. Isso é algo inimaginável, não é? Os mortos ressuscitando. Deus, o Senhor Jesus, com sua palavra de ordem. Ele deu essa palavra de ordem a Lázaro depois de 4 dias morto. Lázaro sai para fora. Algo tão simples assim, a trombeta ressoa, os mortos ressuscitarão. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, esse será o fim dos planos funerários para sempre. Na nossa paisagem desse mundo caído, por mais belo que seja, ir para um cemitério, ali é um sinal de morte. Você pode ser enterrado na urna funerária mais elegante. Eu me lembro do funeral de Michael Jackson, né? Uma urna elegantíssima. Você pode ir lá para qualquer cemitério assim, pomposo, aquela graminha, né? Aquela coisa linda, né? Quando o Senhor Jesus voltar, todos aqueles que descansaram em Cristo Jesus, o Senhor Jesus diz aqui que ele vai ressoar a trombeta, mas a gente pode imaginar, eles dormiram no Senhor. A gente pode imaginar, assim, você pode acordar, mas isso não quer dizer o sono da alma, que o nosso espírito ele está, né, mesmo quando houver a morte, o nosso espírito, nosso corpo volta ao pó, nosso espírito volta a Deus, nós estaremos regozijantes na presença do Senhor, mas nesse encontro final, o Senhor Jesus há de nos ressuscitar, aqueles que estarão na sepultura. Na época da reforma, nós lembramos daqueles que foram queimados. Eles ressurgirão de maneira gloriosa. Meus queridos irmãos, essa é uma verdade que deve nos consolar.
Seremos arrebatados, diz aí no versículo 17. Veja, há uma corrente escatológica chamada dispensacionalismo, e aqui eu não quero agredir nenhum irmão que apregoa e que segue essa corrente, mas que fala de uma questão do arrebatamento, né? Pensando que Jesus irá voltar 2 vezes. Ele volta a primeira vez de maneira secreta, depois de 7 anos ele volta uma segunda vez. Os crentes bons, preparados, vão nessa primeira leva. Aqueles outros crentes que fura fila, vai passar mais 7 anos aí. Aí vem uma figura de um anticristo que no começo parece bonzinho, mas depois de 3 anos e meio é o capeta. Veja, é uma loucura. A gente precisa de muito tempo para discorrer sobre isso, tá bom? Mas não é esse arrebatamento. A Bíblia nos mostra, e nós cremos nisso, né? Que há uma única vez. O Senhor Jesus voltará de forma definitiva. Todos estaremos com Ele. Aqueles que estão em Cristo Jesus serão elevados aos céus. Os mortos ressuscitarão. E aqui há algumas coisas que a gente não tem como fechar de acordo com esse texto, né? Com muita humildade, mas como é que vai ser isso? A gente vai ficar nos ares, né? A gente vai ficar nos ares, a gente vai ser invisível, a igreja vai ficar nos ares. Cremos que, de maneira muito humilde, nós cremos que simultaneamente, no ato da volta do Senhor Jesus, os céus e terras, essa terra aqui, ela será renovada. Nós habitaremos nela. Sabe, meus queridos irmãos, mas todo esse ensino aqui visa qual propósito? Olha o que diz o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. São palavras de consolo aqui. A vitória sobre a morte e o retorno de Cristo. Isso deve nos consolar. Esse deve ser um consolo para todos os cristãos. Imaginemos essa cena. Uma mãe está com o filho no colo. Um gurizinho, né? Está com o filho no colo. E aí ela precisa sair e ela pede para que alguém segure essa criança. Aí essa pessoa segura essa criança e daqui a pouco essa criança começa a berrar. E começa a chorar. Qual a primeira coisa que a gente diz, tentando consolar essa criança? Mamãe vai voltar. Papai vai voltar, calma, calma. E quando essa mamãe se aproxima do guri, se aproxima da criança, se aproxima do seu filho, já prestou atenção que muitas vezes ela não precisa nem chegar no colo, ela já começa a se calar. Ela olha, ela já começa a se calar. Ela olha, já começa a ficar quietinha. Quanto à volta do Senhor Jesus Cristo. Isso deve nos trazer bendito consolo. Calma, o nosso Senhor está voltando. Calma que Ele porá fim a toda dor. Calma que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Por isso Paulo está dizendo aqui, consolai-vos uns aos outros com isso. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolemo-nos, igreja. Calma, irmão, nosso querido rei está voltando. E quando Ele vier, Ele muito provavelmente trará surpresas para você. Trará consigo os seus. E que surpresa maravilhosa. Vamos consolar os que sofrem. Calma, meu irmão. Se morremos com Cristo, com Ele, ressurgiremos. Calma para você que está em casa. Talvez desde a época da pandemia você não voltou mais à igreja, ou tem muita dificuldade de voltar para a sua vida social. Calma. Confie em Cristo Jesus. Esse é um bendito consolo, estamos nele. Você que tem medo da morte, você pode dormir tranquilo. Há uma história de um jovem chamado Miffel Robinson. Ele nasceu com uma doença devido à falta de oxigênio e complicações no parto. Esse Robinson, ele nasceu lá em 1988. Seus pais se chamavam Ernest e Anneke. Ele teve uma vida difícil, deficiências graves. Ele era quase cego, paralítico do pescoço para baixo, pronunciava poucas palavras.
Ainda assim, ele desafiou todas as probabilidades. Os médicos diziam que ele não ia viver muito, mas ele viveu ainda quase 11 anos. Ele morreu em 1999, num domingo, enquanto dormia. Seus pais queriam transformar a sepultura em lugar de felicidade. Então, eles fabricaram uma linda estátua. E esse lugar se tornou famoso nos Estados Unidos. Muita gente vai visitar. Ficam deslumbradas com a obra. Nessa estátua, há uma escultura que retrata Robinson, saindo de sua cadeira de rodas, curado de seus fardos terrestres, enquanto se move em direção ao céu. Nós temos essa bendita esperança, que ainda que morramos, o Senhor Jesus há de nos ressuscitar dentre os mortos. Sem nenhum fardo, sem nenhuma dor, e gozando da felicidade plena em Cristo Jesus. Por isso nós não temos medo do escuro, porque o nosso Cristo, ele já mergulhou nas profundezas da morte, para nos resgatar das trevas. Por isso nós não temos medo do escuro, porque por mais tenebrosa que seja a noite, talvez haja uma estrelinha ali para clarear. Nosso Cristo irá voltar. E nós já podemos celebrá-lo hoje. Nós já podemos sair daqui consolados hoje, sem nenhuma ignorância, mas com a nossa fé e o nosso coração assim, cheio de alegria. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fechemos os nossos olhos, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse consolo que nós recebemos da Tua palavra, Senhor. Há irmãos nossos, e muitas vezes nós somos acometidos pelo medo, pelo terror, que vai acontecer conosco, que vai acontecer com o próximo, com os nossos. Como estão aqueles que partiram no Senhor, Pai? Obrigado porque nós temos esse bendito conforto. Nós não vivemos mais em ignorância se cremos que Jesus Cristo morreu. Se o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, o Senhor irá voltar. Obrigado, meu Senhor Deus, porque em Ti nós temos essa vida e vida eterna e vida plena. Eu peço que o Senhor conforte os corações, Senhor, que estão, porventura, estejam enlutados, Senhor, nessa noite. Aqueles, talvez, que estejam tão preocupados com a morte devido a algum tipo de diagnóstico ou algum tipo de perturbação. Senhor, Deus, que esses meus queridos irmãos possam dormir em paz no que tange a sua vida nessa terra, mas que possam descansar no Senhor, e todos nós descansemos, ó Senhor, em Ti, porque estando vivos ou estando mortos, nós sabemos que estamos em Cristo Jesus, e em Cristo há vida, vida plena, vida eterna. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.